Vamos começar o vídeo explicando por que é Almeida Garrett e não Almeida Garré. Primeiro, não é Almeida Garré, porque no final tem dois T's e não um só. Segundo, ele não é francês, ele é português. Vamos começar falando sobre o Almeida Garrett. Almeida Garrett nasceu em 4 de fevereiro de 1799. 4 de fevereiro, Aquário. Vamos ver o que isso diz sobre ele. O aquariano é imprevisível e tende a contrariar. É pouco emocional e não compreende a complexidade emocional de algumas pessoas e a traição entre amigos. O aquariano não gosta de promessas vazias e de sentir-se só. Não gosta do cotidiano e das imitações, prefere ver quais são as possibilidades. Vamos ver como isso se aplica na literatura dele. Vamos ver. Ele acabou sendo encaminhado por um tio para a vida eclesiástica, o que lhe propiciou uma sólida formação vernácula e filosófica. Beleza, então ele teve uma educação boa porque era para ele ter ido para religião de alguma forma. Em 1815, assinando o pseudônimo Arca de Josino Duriense, Garrett elabora o primeiro poema. Beleza. Então ele tinha o quê? Uns 16 anos. Ele tinha uns 16 anos quando ele escreveu o primeiro poema dele publicando. Ou seja, bem jovem, se você parar pra pensar. Adotando finalmente o nome de Garrett, engajou-se em uma sociedade secreta revolucionária e liberal. Revolucionário e liberal. O que é o revolucionário liberal? O revolucionário liberal é aquele que bate de frente com a sociedade atual, né? E olha só que coisa, o aquariano não gosta de promessas vazias, sentir só, não gosta do cotidiano e das imitações. Ele quer algo novo, é uma coisa de liberal isso. Tende a contrariar, é imprevisível e tende a contrariar. Olha só. Aquariano, revolução, olha que coisa. Tinha que ser, né? Fazer o quê? Causar escândalos com a escritura do poema Retrato de Vênus e com o casamento com uma jovem de 15 anos de idade, 8 anos a menos que Garrett, olha só. Começou a desenvolver o projeto de reformar o teatro em Portugal. Devido à contra-revolução absolutista, Garrett fugiu para a Inglaterra, voltou clandestinamente à pátria, mas sendo descoberto foi deportado, deixando a esposa em Portugal. Por que isso é importante? Para mostrar o quanto Garrett era nacionalista, o quanto ele gostava de Portugal, e mesmo sem ter dinheiro ele voltou, clandestinamente. Ele voltou à terra natal e depois, quando Dom Miguel restabeleceu o poder absolutista, ele teve que voltar à Inglaterra. Então você vê, ele sempre voltava, mas sempre voltava para Portugal, mas sempre era obrigado a ir embora. Almeida Garrett dedicou-se imensamente à leitura da obra de Goethe e aos estudos intensos sobre a língua e literatura alemãs, sempre em meio a dificuldades financeiras. Quer dizer, Almeida Garrett começou a fazer letras. Tudo isso foi 8 anos antes dele morrer, então você percebe que Viagens da Terra foi um livro feito por um cara revolucionário, numa época de maturidade da vida dele, porque se veja bem, foi um pouco antes dele morrer. Ele tinha 55 anos quando ele morreu. Então você pode perceber que ele escreveu o livro já num nível de maturidade aí, que ele já estava acostumado, inclusive, com literatura. Foi bem depois dele estudar literatura alemã e tal, que obviamente influiu de alguma forma na maneira dele de escrever. Então foi um cara que acrescentou muito ao teatro e literatura portuguesa, queria mostrar as raízes, né, do país dele, queria mostrar a maneira como o país dele ele queria mostrar o povo do país dele, assim, de verdade, você para pra pensar. Tanto é que essa é uma das maiores preocupações do Viagens da Minha Terra. Viagens da Minha Terra é um livro que mostra a terra e uma história do povo português durante um conflito interno em Portugal. Essa é uma das características também de uma das fases do romantismo, que é o ultranacionalismo. Eu tenho um vídeo sobre o romantismo, se você quiser dar uma olhada. Que é o nacionalismo, que é a vontade de mostrar a cor local daquele país onde você se encontra. No caso dele, Portugal. Esse é um dos livros mais chatos de ler, porque ele tem muita descrição de lugar. E ele também tem muita digressão. O Almeida Garrett divaga bastante. A impressão que dá é que ele escreveu esse livro com o bloquinho na mão dele, sabe, escrevendo sem parar, porque realmente você percebe que é uma linha de raciocínio do cara. Então tem muita divagação, assim, é muito brisado. É um livro muito brisado. Mas a história da Menina dos Roxinóis, em particular, é bem legal, porque o livro dele é dividido em 2 partes, que é a narrativa da viagem,
né? Ele falando, então nós fomos em tal lugar, eu dormi em tal canto, comi tal coisa e tal, que é o relato da viagem dele. E tem a parte da viagem dele em que ele tá escutando a história da menina dos roxinóis. E a história da menina dos roxinóis é mais ou menos assim, tinha a Joaninha, e ela morava com a avó dela, e ela era prima do Carlos, que tinha raiva do Frei Diniz. No que o Carlos foi embora, o Carlos era filho da filha preferida dessa velha, dessa avó, né? Da avó da Joaninha, que é a dona Francisca. Então o que acontece? O Carlos foi embora e a dona Francisca, que é a avó dele, fica muito triste porque ele é filho da filha favorita dela. Então ela chora por 3 dias e depois ela fica cega de tanto chorar. Aí ela fica simplesmente lá na porta da casinha dela, fazendo o crochê, o tricô louco dela lá. E a Joaninha, que é uma moça muito adorável, muito fofa, que não é bonita, mas é graciosa, ela consegue cativar todo mundo. Curiosamente, a gente tem um outro romance com uma personagem semelhante. A gente tem Tio, com a Berta, que é uma personagem que cativa todo mundo. Veja bem, nós estamos no meio de uma guerra, né? Uma guerra civil no Viagens da Minha Terra. E ali naquele vale de Santarém ficavam soldados dos 2 lados da guerra. E a Joaninha, ela andava entre os soldados dos 2 lados da guerra. Ela fazia curativo nos 2 e tal. E uma coisa que é interessante também é que em Tio a gente observa um lado cuidadoso da Berta. E a gente tem essa outra personagem que é super cuidadosa também, que é a Joaninha. O Carlos, ele é um personagem que vai pra Inglaterra, assim como o Almeida Garrett, né, que foi pra Inglaterra durante o período do exílio. E lá ele se apaixona por 3 mulheres, irmãs, filhas do cara que tava hospedando o Carlos, inclusive. E aí tá uma coisa que o Almeida Garrett também fez. No período que ele tava na Inglaterra, ele se apaixonou pelas 2 filhas do cara que tava hospedando ele. Então a gente percebe aí uma certa semelhança entre o Carlos e o Almeida Garrett. Aí fica aquela questão, o Carlos realmente existiu? Foi realmente uma história que contaram pro Almeida Garrett durante a viagem dele? Ou o Almeida Garrett inventou uma história para colocar no meio da viagem para ficar mais interessante, disse que foi narrada por um amigo dele, colocou um personagem que era parecido com ele. Então fica isso meio que em aberto, porque a gente percebe uma semelhança do Carlos com o Almeida Garrett. No começo do livro, ele fala como fazer um romance. E ele faz um romance no meio do livro. E ele inclusive comenta que o romance é o que vende. No próprio livro dele ele fala que o romance vende e ele coloca um romance pra vender o livro dele. E ele mostra esse lado da guerra, que todo mundo sofre por causa de um pensamento atrasado, do absolutista, etc, blá blá blá. A Joaninha não fica com o Carlos. E a Georgina, que é uma personagem que cuida do Carlos também, não fica. No fim das contas, fica muito difícil entender quem fica com o Carlos. E aí depois você descobre por uma carta que ele não fica com ninguém. Outra coisa também que é muito, muito estranha, que o meu professor gostava de dizer que era de novela mexicana, é o momento do eu sou seu pai. Porque o Frei Diniz é pai do Carlos, só que você descobre depois, numa coisa super louca, assim. É uma história que é narrada de um jeito maluco, no meio de um livro maluco, com várias digressões e com a descrição de vários lugares. É uma coisa assim... É o tipo de livro que você lê pra saber o final, você não lê assim pelo simples gosto de ler, porque a linguagem dele é um pouquinho chata. Mas é um livro muito interessante nesse aspecto também. Eu falei bem por cima, mas se você quiser se aprofundar mais nesse livro, você pode você pode tanto ler esse livro, quanto ler o resuminho que eu vou deixar aqui disponível. Resumo com a vida do Almeida Garrett, com a história do livro, com resumo por capítulo. Eu fiz bonitinho, direitinho, porque eu amo vocês. E porque eu quero que vocês
consigam absorver isso aí tudo. Então, eu falei bem por cima aqui, assim, bem rapidinho, e deixei o resumo pra vocês imprimirem. É só você ir no ForShare, fazer uma conta de graça, aí você faz o download do arquivo em PDF, lê. Se você quiser, leia antes de ler o livro, se você quiser, leia durante, use de marca-página, sei lá. Mas é um resumo que pode ajudar bastante, então, é sério, leia. É importante estudar esse livro do mesmo jeito, porque se ele não caiu muito ano passado, pode ser que ele caia bastante esse ano. Boa sorte aí com o vestibular, boa sorte com prova. Não sei se é seu professor de português simplesmente tá pedindo, se você tá vendo por causa da prova, mas manda esse vídeo pros seus amiguinhos que também tem que estudar. Aparece na fanpage do Facebook, me segue no Twitter, se inscreve no canal, tem um e-mail aqui embaixo. Você pode usar esse endereço de e-mail na descrição do vídeo pra me mandar dúvidas, se quer alguma dúvida. Várias pessoas já mandaram dúvidas, eu sempre respondo. Posso até acabar demorando um pouquinho, mas eu sempre respondo. Se você quiser algumas dicas em off, eu também dou. Então, eu tô aqui pra ajudar, pra oferecer dicas, pra oferecer ajuda. Então, simplesmente chega junto aí que a gente resolve qualquer coisa. Até. Eu tô com soluço. Viagens na minha terra. Da garra. Ariano é simpático e humanitário. É honesto e totalmente leal. Tá, eu não quero ver o lado positivo. O lado negativo de coisa. Né? Mas enfim. É importante estudar. Esse foi o único livro que eu não terminei de ler antes de fazer a FUVEST. Quando eu fui fazer a FUVEST, eu tinha lido 2/3 dele. Eu não li ele inteiro. Mas eu tinha lido todo o resumo. Né? Porque, veja bem, a maneira como o cara fala não é tão importante assim. Eu acho que o que é mais importante ali mesmo é a história e o que ele tenta passar com essa história.